Olá, estamos aqui direto da Semana de Fígado do Rio de Janeiro, 2022. Esse vídeo é para a Bia, para o Léo, para a Paloma, para a equipe toda. Estou aqui com o Leandro e com a Carol. E queria, na verdade, agradecer o apoio de vocês, a presença da empresa aqui. A gente está muito feliz, o congresso está um sucesso. A gente estava numa expectativa de ter em torno de 350 congressistas. Hoje, no segundo dia, a gente já passou de 450. Estamos tentando resolver aqui os problemas de sala lotada, problema bom de resolver. Esse estúdio aqui, onde vocês estão vendo, a gente está dentro do Congresso, a gente não está nos Arcos da Lapa. Não, a gente está trabalhando. É um estúdio onde a gente está fazendo vídeos, e esses vídeos, na verdade, esse aqui vai ser para vocês, mas a gente está gerando bastante conteúdo que vai ser publicado ao longo das próximas semanas. E acho que já fica até uma boa ideia para a gente pensar nesse modelo para a gente fazer mais e mais trabalho pela frente, né? Então, esse vídeo é um vídeo de agradecimento. Queria agradecer vocês e é isso, né? E em nome da Ipsen, a gente queria agradecer a oportunidade de estar participando aí da Semana de Fígado. Depois de 2 anos de pandemia, todo mundo enclausurado, a gente está aqui no congresso cheio de médicos e bastante conteúdo, né, que a gente teve a oportunidade de ver os médicos conversando. Obrigado pela oportunidade. Beleza, muito obrigado, um grande abraço aí. Abraço. Larissa, você achou que a gente estava no congresso, estamos eu e Igor aqui na praia de Copacabana. Brincadeira, a gente está num estúdio aqui, dentro do congresso, onde estão sendo feitas umas gravações de algumas aulas que vão ser projetadas ao longo da semana. Então, a ideia é o congresso não termina aqui, e o congresso não é só aqui, o congresso é no Brasil inteiro. A gente já teve gravação de aula ontem aqui, na verdade não são aulas, até tem algumas aulas, mas são mais bate-papos, assim, coisa gostosa de ver pela internet. E a gente já postou ontem à noite, foi um sucesso grande, e a gente vai continuar postando ao longo dos próximos dias. Soube que você está de licença maternidade, infelizmente você não está aqui com a gente na praia. Mas esse vídeo é para agradecer a participação de vocês, o apoio de vocês. Sem o apoio de todas as empresas que estão aqui, nada desse congresso ia acontecer. A gente está muito feliz, a expectativa de público nossa era em torno de 300 a 350 pessoas, que era o recorde desse congresso, né? Já é a 31ª edição, e a gente tinha tido, alguns anos atrás, 350 pessoas, e até ontem, eu não me atualizei ainda hoje, mas até ontem a gente já estava com 450 pessoas, então realmente um sucesso explosivo, assim, e tudo isso graças ao que a gente construiu com o apoio de vocês. Então, mensagem de agradecimento. E o Igor veio direto de BH aqui para a praia. Ele não está trabalhando, ele está na praia, ó. Curtiram uma praiazinha aqui, um biscoito Globo, né, João Marcelo? E no próximo, ano que vem, você já vai estar com teu filho, já vai ter voltado, aí você vai estar aqui com a gente presencialmente. Ó. Com certeza, aí, ó. Ó, o Igor tá levando aqui, ó, um biscoito Globo para você. A produção aqui tá igual evento, tá 100%, negócio top. Obrigado pela oportunidade, parabéns pela organização do evento. Obrigado a vocês por estarem aqui. Valeu, João. Então, pessoal, saímos lá de Copacabana, não, da Niemeyer, e viemos aqui para Lapa para acabar de conversar sobre a nossa mesa redonda sobre transplante, né? E eu consegui trazer, né, o Eduardo Fernandes, nosso cirurgião de transplante, doutora Samantha, e para tirar nossas dúvidas ou acabar de falar das coisas que nós andamos discutindo lá, né? A primeira coisa que eu queria saber, acho que os dois podem resolver essa questão, se os critérios de transplante, eles deveriam ser regionais, já que as captações, tirando a hepatite fulminante, talvez, elas são regionais, e a realidade de cada transplante, velocidade de transplante, número de transplante é diferente em cada região. Entenderam essa questão? Bom, eu acho que os critérios de transplante, existem critérios que a gente tem que seguir, são critérios de norma técnica nacional, né? Mas como a gente tem câmaras técnicas regionais, justamente nesses pacientes, por exemplo, com um downstaging mais avançado, um paciente que fez um downstaging estendido, eu acho que a câmara técnica pode sim participar e opinar nesses casos mais difíceis. Por exemplo, recentemente tivemos um caso com um CHC que chegou com alfa-feto de 3.000, fez um downstaging adequado e abaixou para baixo de 1.000. Esse caso foi discutido e passou na Câmara Técnica Regional. Acho que esse tipo de situação
cabe uma discussão regional. Agora, tem situações que eu acho que são um pouco discrepantes. Por exemplo, o MELD, que foi a critério de pontuação especial no MELD, São Paulo estabeleceu um nível máximo de 24 e o Rio de Janeiro continuou com 29. Então, isso gera, eu acho, que uma discrepância muito grande em relação a 2 estados vizinhos, onde um paciente pode querer ir de um estado para o outro em função de uma fila mais ágil, como tem sido a fila do Rio de Janeiro, ou de um critério estendido diferente, né? Então, acho que esse tipo de situação deveria ser mais homogêneo, mas sim, as câmaras técnicas, elas servem para isso. Acho que a gente tem que utilizar cada vez mais essa nossa prerrogativa, né? Eu acho, eu vou responder rapidinho, que está aqui no Lapa, sol, né, tá muito alto o sol aqui na Lapa, né? Mas eu vou responder rapidinho. Eu acho que essa questão é muito interessante, o senhor tocou num ponto muito importante, porque se a gente fizer uma analogia nos Estados Unidos, eles regionalizam muito. E o Brasil até copiou isso. Vê que existe em questão de priorização, por exemplo, aqui, o Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo, eles pertencem a uma regional. Então, isso acaba não acontecendo muito na prática, mas imagina um cenário, a gente faz um transplante aqui, ou tem uma hepatite fulminante, e tem um doador lá em Belo Horizonte. Então, é para que esse órgão venha para o Rio de Janeiro. E várias propostas que foram feitas o próximo fígado daqui devolve-se para lá, né, para poder ser que um estado ajude o outro. Então, esse ponto é importante, ele é discutido lá no Ministério da Saúde, eu acho que a gente tem que avançar, porque se a gente regionalizar melhor, a gente vai conseguir melhorar a transplantabilidade dos pacientes. Eu acho que esse é o grande objetivo. A outra questão que eu fiquei com dúvida é o seguinte: o downstage é aceito, né, desde que o indivíduo volte da situação que ele estava para o critério de Milão, né? Mas essa questão da alfa-feto foi discutida também, quer dizer, o mais de 1.000 que a gente tira fora, se o paciente vir para abaixo de 1.000, ele é aceito na... O paciente tem sido aceito, sim, com downstaging de alfa-feto. É interessante que, como a gente mostrou na aula, os trabalhos mostraram que mesmo os pacientes com alfa-feto muito elevada, quando eles conseguem fazer o downstaging para alfa-feto abaixo de 1.000, a taxa de resposta é equivalente, até me surpreendeu. Então, o paciente que... Isso de certa forma vai... fala a favor do que já foi mostrado na literatura em relação à boa resposta do downstage em relação aos outros parâmetros, né? Quando você tem uma taxa de resposta completa, ou quando você tem um MRCIST mostrando uma porcentagem de tumor ativa pequena, esses pacientes têm boa resposta. Então, se o paciente baixa alfa-feto para baixo de 1.000, ele passa a ser aceito na câmara técnica. Eu acho que essa é uma oportunidade para alguns pacientes que claramente têm um tumor que teria benefício em relação ao transplante, mas que acabam não conseguindo chegar ao transplante por questões logísticas. No entanto, do ponto de vista individual, na avaliação daquele paciente específico, a gente imagina que ele possa ter benefício com o transplante. Agora, em relação ao transplante intervivos, né, que a gente é mais liberal, vamos dizer assim, e utiliza mais critérios expandidos, né? Você acha que, tirando umas situações mais grosseiras, ou seja, que o indivíduo tenha metástase extrahepática, né, ou uma trombose de um grande vaso, né, ou uma alfa-feto muito elevada, né, ou um PET, por exemplo, positivo, né, já que implica num caso mais indiferenciado. O fato de ter um tumor grande dentro do fígado, na sua opinião, não tirando, quer dizer, a doença restrita ao fígado, mas grande, esse doente teria chance de um transplante intervivos? Na verdade, a gente é conservador, porque o protocolo que a gente usa é restritivo. O paciente que a gente transplanta doador vivo, a gente tem que fazer um PET scan que a doença só esteja no fígado. Ele tem que ter uma biópsia e a gente só transplanta o G1 ou o G2. E ele tem que ter... A gente tenta fazer o PIVCA, porque aqui no Brasil não faz o PIVCA, a gente manda para fora, não é muito caro. E a gente, baseado nos japoneses, vê se o PIVCA tem que estar abaixo de 400. Então, isso é restritivo. Se pegar um paciente que tem um tumor que é enorme, que é um G3, eu não transplanto. Então, a gente é restritivo, mas o que se mostra nessas experiências é que a gente pode transplantar 25% dos pacientes que não estavam lá nos critérios, né? Então, o transplante intervivo, porque a gente está colocando uma pessoa... né? E de acordo com o consenso de 2010, foi um consenso que teve na Suíça de transplante em hepatocarcinoma, ficou estabelecido que a gente tem que tentar ter um mínimo de sobrevida de 50% em 5 anos, no doador vivo.
né? Mesmo que a gente vai expor um doador vivo, um rapaz jovem, da família. É curioso, né, Eduardo? Porque tirando talvez câncer de colo, né? Quando ele fala de câncer de estômago, câncer de pâncreas, você ter 50% seria um resultado absurdamente bom, né? E para câncer de fígado, essa exigência de 50% eu acho um pouco elevada, né? Eu uso sempre esse argumento, porque a gente fica satisfeito. Se a gente for operar um tumor de cabeça de pâncreas, se o doente tiver 30% de sobrevida, a gente vai achar muito bom. Como é aceito ser muito bom hoje, 30%. Então, um tumor do fígado, se é 45%, a gente acha que não deve, né? Então, o contra-argumento é sempre o seguinte: qual é a sobrevida desse paciente? Ela é 0. Então, você passa da 40. Então, o que é melhor? É o 0 ou 40? E essa sempre é uma decisão, porque tem um estudo muito interessante feito na Coreia, que foi um estudo feito pela população. Então, quem tem que tomar a decisão é o médico ou a família? Então, por exemplo, na população asiática, eles acham que 70% das pessoas acham que a decisão tem que ser da família. Se você falar para eles que tem 40% do cara sobrevivendo em 5 anos, a família fala, a decisão é minha. O médico, ele pode dar uma opinião. Então, é interessante a gente sempre deixar a família participar disso. Se a família não tiver participando da decisão, acho que nós não deveríamos avançar, né, nessa discussão. Gente, olha só, o sol está batendo forte aqui, nós temos que voltar lá para Niemeyer, tá? E vamos deixar agora vocês aqui, vamos lá voltar para o Congresso. Até logo, obrigado a todos aí. Boa noite para todos. A gente deu um intervalo agora na Semana do Fígado e a gente vê até aqui o Arco da Lapra com o professor Carlos Eduardo Brandão, e a gente quer saber dele a grande mensagem que ele dá sobre o fígado e o Covid. O que a gente tem que fazer, se proteger, os sinais de alerta. Com a palavra, professor. Perfeito, que a mensagem que fica é que as manifestações hepáticas da Covid-19 podem acontecer, sejam em pacientes que não têm nenhuma doença hepática pré-existente, na maioria das vezes são caracterizadas por hepatites chamadas reacionais, com discreta elevação de aminotransferases, mas essas manifestações hepáticas podem ser mais sérias, e principalmente naqueles pacientes que têm alguma doença hepática pré-existente, principalmente pacientes com cirrose hepática compensada e descompensada. A outra mensagem que eu queria deixar é sobre as manifestações da COVID, né, na fase pós-COVID, propriamente dita, a fase após as primeiras semanas da COVID, o fígado também pode vir a ser acometido. Existe uma síndrome chamada de síndrome de colangiopatia pós-COVID, em que esses pacientes, algumas semanas ou até mesmo meses depois, podem vir apresentar uma síndrome colestática, com elevação de enzimas canaliculares, com síndrome ictérica. Isso decorre exatamente de uma agressão, não só à célula do epitélio biliar, do colangiócito, mas também há um comprometimento de uma microangiite obliterante e também de uma sinusoidopatia, quer dizer, o comprometimento das veias hepáticas terminais. E uma palavra muito rápida sobre a possibilidade, embora rara e eventual, de a vacina para a Covid-19 também induzir formas de hepatites autoimunes, semelhantes a uma hepatite autoimune, né? Isso foi descrita tanto com a vacina da Pfizer, da vacina da Astra, da Moderna, principalmente em pessoas que já tinham alguma doença autoimune pré-existente. E a apresentação ela era em tudo muito semelhante a uma hepatite autoimune, inclusive com presença de fatores do tipo fator antinuclear positivo, antimúsculo liso, anticorpo antimitocondrial, e a abordagem desses pacientes que desenvolveram uma hepatite autoimune pós-Covid foi semelhante a uma hepatite autoimune clássica, com o uso da imunossupressão. Então, eram essas, em resumo, as mensagens que eu gostaria de deixar. Obrigado, professor. Uma boa noite para vocês. Amanhã, mais a Semana do Fígado. Até lá. Oi, boa tarde, eu sou a Luciana. E eu queria aproveitar um pouquinho aqui a Vivian para tirar uma dúvida que eu acho que a gente que trabalha com transplante, falta literatura sobre isso, a gente sempre tem alguns dados sobre a suspensão do tratamento imunossupressor quando o paciente está bem, mas o contrário, que é quando o paciente tem uma cirrose avançada, descompensada, não está respondendo ao tratamento, tem uma perspectiva a curto prazo de transplante, está listado para transplante, enquanto que a gente insiste em imunossupressão, a gente suspende, vai reduzindo gradualmente. Como é que você faz com esses pacientes?
Então, Luciana, ótima pergunta. É difícil mesmo. O mais importante é não perseguir um tratamento ideal, o controle ideal dessa doença no paciente que já tem uma cirrose descompensada. Então, se o paciente já está em tratamento, o ideal é que a gente vá reduzindo, mas vá reduzindo de forma bem gradativa para evitar que esse paciente possa ter um flare, né? Porque o fato da terapia não estar determinando um controle total não quer dizer que ela não determine algum controle sobre a inflamação. Então, redução gradual, de preferência deixar a azatioprina no final em torno de 50 miligramas dia e reduzir ao máximo possível o corticoide, para que esse paciente possa ir para o transplante menos citopênico e menos imunossuprimido. Tá? Mas o mais importante é a monitorização desse paciente nesse processo de redução. Tá bom? Nada. Doutora Amélio, primeiro de tudo queria agradecer pela aula, uma aula excelente, e queria perguntar, tirar uma dúvida, a gente como hepatologista, a gente raramente vai se ver frente a um paciente com uma lipodistrofia monogênica, isso não é a nossa realidade, mas no nosso consultório a gente vai encontrar muitas vezes uns pacientes com lipodistrofia poligênica. Quando a gente olhar o paciente que tem esse fenótipo, a gente suspeitar que a gente esteja frente a uma lipodistrofia poligênica, o que o senhor sugere? O que a gente vai usar para diagnóstico e se esse paciente ele precisa de um tratamento específico? Muito bem, João. Primeiro eu tenho que te agradecer pela honra desse convite, de estar aqui com vocês. Mas veja só, a gente usa o modelo da lipodistrofia monogênica, que é uma doença mais rara, exatamente para utilizá-lo na prática e aprender sobre o paciente comum, que a gente vê frequentemente no consultório. Então, a primeira dica que eu daria para a gente reconhecer esses pacientes, que a gente chama de magro metabolicamente obeso. Apesar de magro, ele tem todo o cortejo da síndrome metabólica, em especial a esteatose. Então, esse paciente você vai reconhecer pela ausência ou escassez de gordura nos membros inferiores. Então, a perna, ou as pernas, são a nossa pista. Depois, pelo fenótipo bioquímico, ou seja, esses pacientes normalmente têm, então, pode ter transaminases aumentadas, pode ter insulina alta, pode ter triglicerídeo alto, HDL baixo, então esse perfil metabólico. E o tratamento, apesar de magro, por incrível que possa parecer, o tratamento é perder peso. Ou seja, ele tem que reduzir a ingesta alimentar para que exatamente ele emagreça inside, dentro, ele perca peso. E ele é um bom candidato para a pioglitazona, porque como ele não tem problema de peso, o que ele ganhar de peso vai ser de gordura periférica, e isso vai ser muito interessante. Então, essa é a história. Tem que avaliar o fígado dele com muito cuidado, porque esses pacientes frequentemente evoluem para a doença hepática mais severa. Tá ótimo, doutora Amélia. Então, só para deixar para quem estiver em casa, o fenótipo desse paciente é perna magra, braço magro, gordura acumulada central. Isso, pode não ser grande, um pouquinho de gordura. Então, esses pacientes, a gente chama de chicken leg, perna de galinha. Né? Numa mulher, isso é muito marcante. No homem é difícil de reconhecer, porque nós normalmente não temos gordura daqui para baixo. Mas na mulher é muito tranquilo de você reconhecer. Então, mulheres, eu posso usar a brincadeira? Claro. Olhem para a bunda dos seus pacientes. Né? Paciente desbundado, mesmo magro, cuidado, porque ele pode ser um desses modelos. Perfeito, doutora Amélia. Obrigado. E amanhã a gente continua com programação. Um abraço. A gente está aqui direto da Semana do Fígado, do Rio de Janeiro. E eu vou perguntar para o André qual é a principal mensagem, qual é a principal novidade do Baveno 7 que a gente precisa levar para casa. Olha, o Baveno 7, como a gente falou na aula, né, ele é bastante abrangente, então ele envolve vários aspectos, né? Eu acho alguns aspectos que merecem ser destacados, assim, eu acho que eu falaria sobre o papel da elastografia na avaliação inicial e no segmento de qualquer paciente com doença hepática crônica. Eu acho que tem um papel muito interessante na questão da progressão, da evolução da doença, ou mesmo na sua regressão. Então, eu acho que isso serve de aprendizado, a gente tem que lembrar isso e merece adotar isso na nossa prática clínica. O papel dos beta-bloqueadores em relação ao conceito de hipertensão porta clinicamente significativa, porque antigamente a gente ficava mais restrito
na questão da profilaxia do sangramento varicoso em si, e hoje a gente traz o conceito da hipertensão porta clinicamente significativa como um marcador de desfecho. Então, se a gente puder abordar todo o paciente com hipertensão porta clinicamente significativa, tratando a doença de base, fazendo beta-bloqueador, aqueles pacientes que se beneficiam do beta-bloqueador, eles têm melhores desfechos, menor mortalidade, menores complicações. E a questão deixa eu pensar aqui, outras questões. Então, você acha que todo paciente com doença crônica avançada se beneficia de ser seguido ao longo da evolução da doença dele com a elastografia? Sem dúvida. E lembrando que alguns deles podem até, inclusive às vezes, até receber alta desse rastreamento de hipertensão porta clinicamente significativa. Se a doença de base for tratada, ela pode evoluir, esse paciente ele pode sim melhorar e ter melhores desfechos, né? Perfeito, André, foi bastante esclarecedor. Obrigado. Agora a gente vai voltar para a Semana do Fígado, que amanhã ainda vai ter mais coisa. E depois tem praia. Isso aí. Bom, a gente saiu agora aqui do congresso, veio dar uma tomada de chopp aqui na praia, e aí quem eu encontrei? O Henrique Sérgio de Moraes Coelho. E aí, Henrique, nós vamos conversar um negócio aqui. Você não acha que esse negócio do critério de Milão é muito restritivo, não, para indicar a cirurgia ou transplante? Como é que é? Perfeitamente. Você me pegou de surpresa, que eu não cheguei nem a tirar a roupa para ir à Foi praia. aqui no meio, né? Mas eu acho sim. E o fator impeditivo de aumentar, de modificar o critério, é o número de órgãos. Então, se você aumenta muito, né, você vai começar a não selecionar tanto os pacientes. Porque quando você aumenta por o critério, por exemplo, de São Francisco, você tem uma pequena perda, um pouquinho pior, tá? Mas eu acho que nos lugares, por exemplo, no Brasil não podia ter uma regra única para o país todo, porque eu acho que certos lugares você transplanta com muito mais velocidade, né, do que outros. Então, nesses lugares onde você poderia expandir um pouco mais esse critério para os critérios de São Francisco, né, que inclui pacientes até, no total, somando 8,5, no máximo um tumor de 4,5 e mais outros 2, de modo que não passe de 8,5. E mantendo aquelas contraindicações formais, alfabeto muito alta, essas coisas todas têm que sair, né? Doença extrahepática, envolvimento vascular, mas eu acho sim. E acho que também deveria se prestar mais atenção para o transplante intervírus. E a outra questão que você já tocou um pouco nisso foi da alfa-fetoproteína, né? A gente tem uma tendência agora no mundo todo de trazer alfa-fetoproteína para transplantar com valores abaixo de 1.000 apenas. Será que não é muito ainda permissivo isso? Será que não devia ser 500? Pois é, mas você pega um tumor, por exemplo, de 7 ou de 8,5 e coloca dentro do critério de Milão, né? Quando você quimioemboliza esses pacientes e ele vem para 30, como eu tenho paciente que veio, será que você também não está fazendo downstage e esse doente teria um bom resultado? Então, assim, de cara, tirar mais do que 1.000, eu acho interessante. Mas se ele, por exemplo, for responsivo à quimioembolização, que mostra já maior sensibilidade do tumor, eles hoje continuam fora. Isso. Mas eu acho que isso deveria ser estudado. Interessante sua observação. Muito obrigado, Henrique. A gente vai dar continuidade aqui. E eu queria... Agora eu vou para a praia. Agora vai para a praia, que eu vou chamar outra pessoa aqui. Vou chamar o Léo. Léo, encontrei Léo aqui também. E Leonardo da Fonseca, para quem não sabe, é oncologista e nosso grande especialista em carcinoma hepatocelular. Léo, como é que a gente está hoje? A gente está trazendo essa coisa da imunoterapia, IO, né? Para quem não sabe, IO é o mundo da immuno-oncology. Então, a immuno-oncology hoje está dominando toda a oncologia. No mundo da IO, no CHC, a gente está engatinhando ainda, né? O que é que você acha o que é que a gente faz hoje para um paciente que começou a IO e não foi bem com a IO, com a Tezo-Ibeva ou com o Himalaia? O que é que a gente faz hoje? O que é que você traz de novidades para a gente aí? Fábio, essa é uma pergunta muito interessante mesmo, porque a gente não tem grandes evidências, dado que esses estudos com imuno-oncológicos são muito recentes. Existe uma parte de pacientes que se beneficia bastante do tratamento, mas nós temos ainda a dificuldade de definir a falha ao tratamento. Claro que se há um crescimento tumoral em vigência do tratamento, está determinada a falha, esse tratamento não está impactando na história natural da doença, então deve ser discutido uma troca.
é natural que nós utilizemos, após a falha aos tratamentos imuno-oncológicos, aqueles tratamentos que nós já estamos acostumados e que sabemos que pode modificar a história natural numa porcentagem de pacientes, como os inibidores tirosina quinase, sorafenib, lenvatinib, regorafenib, cabozantinib. Então, essa seria hoje a escolha, acredito, na prática clínica da maioria dos médicos que tratam carcinoma hepatocelular. E para finalizar aqui da minha participação, e para perguntar para você uma pergunta capciosa. Não está na hora da gente trocar o overall survival por PFS nos pacientes com CHC? Excelente pergunta, né? À medida que os estudos vão ficando mais complexos e que nós temos mais alternativas de tratamento, é possível que um estudo que avalia a sobrevida global esteja diluído pelo efeito do que vem depois. Eu acredito que sim, que é a hora da gente trocar os desfechos substitutivos por sobrevida global, do tipo sobrevida livre de progressão. Eu acho que ainda temos que definir exatamente o que é progressão, se a progressão é simplesmente um aumento tumoral, de quanto, se vai ser acompanhado de algum parâmetro clínico. Então, a definição de falha para que a gente diga progressão ainda carece de melhor esclarecimento, mas eu acho que é momento da gente começar a trocar os desfechos dos estudos para interpretá-los melhor. Obrigado. Essa é sempre uma discussão que sempre vem à minha cabeça, exatamente por causa das linhas que você tem de tratamento do CHC. Então, sobrevida global poderia não estar refletindo melhor o que a gente busca no paciente. Bom, olá, eu sou Maureen Machado, sou médica hepatologista e gastroenterologista. Estou aqui com o Dr. André Azevedo, na Semana de Fígado do Rio de Janeiro, e a gente vai falar sobre radioembolização. Doutor André, qual é o paciente ideal para ser submetido à radioembolização? Olá, Mauro, obrigado pela pergunta. Não é à toa que o estudo Legacy, que permitiu a entrada da radioembolização no BCLC em 2022, coloca um paciente com um tumor de até 8 centímetros único. Então, é claro que se a gente puder eleger um paciente que vai ter melhor resultado, são aqueles com tumores únicos, no qual a gente consegue concentrar uma alta dose de tratamento no tumor, preservando o fígado sadio, paciente que não tenha uma disfunção hepática. Então, dessa forma, esse seria o paciente ideal. Eu penso que quanto mais distante desse cenário a gente vai caminhando, por exemplo, um paciente que já tem mais de 3 nódulos, bilobar, ou com uma alta carga tumoral, com um tumor infiltrativo, com trombose portal, o resultado vai sendo cada vez pior. Principalmente porque a dose que a gente calcula para injetar em cada nódulo vai cada vez sendo menos efetiva, por redução de dose, para poupar o fígado sadio, que vai acabar sendo inevitavelmente embolizado e tratado com o ITRI-90. Eu tenho uma outra dúvida também. E qual o grau de shunt que o paciente tem que você não indica a radioembolização? Perfeito. Essa pergunta tem relação com shunt hepatopulmonar. Todo procedimento de radioembolização é precedido de uma injeção do macroagregado de albumina com tecnésio. Isso para fazer uma aferição do shunt hepatopulmonar que não pode passar de 20%. O CHC é o tumor que mais tem shunt hepatopulmonar, tá? Pela uma questão fisiopatológica. Mas mesmo assim são raros os tumores que chegam a 20%, principalmente são tumores volumosos infiltrativos. Então, 20%. Na média, a gente vê, por exemplo, metástases coloretais, shunts hepatopulmonares de 3 a 5%, e CH6, na média também, a grande maioria, menos de 20%. Obrigada. Nada. Meu nome é Maureen, sou gastrohepatologista. Nós estamos na Semana de Fígado e temos o prazer de entrevistar o Dr. Leonardo Fonseca, né? Ele é oncologista e a gente tem algumas dúvidas agora do tratamento sistêmico do hepatocarcinoma. Doutor, às vezes a gente descobre um paciente já na primeira consulta com um CHC, com invasão vascular, e a gente já descobriu esse diagnóstico que a gente fez por conta de uma hemorragia digestiva, né? O paciente sangrou, a gente internou e já descobriu CHC com varizes de esôfago. O que a gente faz? A gente não pode começar a imunoterapia com anti-VEGF, né? Que é um antiangiogênico com grande risco de sangramento. A gente não pode começar ele com um paciente que acabou de sangrar. Só que também esperar o tempo de ligar as varizes, né? Esperar a escara cair, fazer várias sequências, geralmente, que a gente precisa de ligadura. Antes de começar essa medicação, a gente vai postergar muito o tratamento. Nesse caso, o que você acha melhor fazer?
Mauro, é uma pergunta muito interessante, muito prática, né? Então, esses pacientes que têm um risco aumentado de sangramento, que necessitaram de uma ligadura de varizes, eles não são elegíveis para receber bevacizumab, no meu ponto de vista, justamente pelo risco por não terem sido incluídos nos estudos clínicos. Acho que nesses casos nós temos algumas opções, talvez a principal delas é discutir muito bem com a equipe multidisciplinar, sobretudo o endoscopista, mas já que eles vão provavelmente requerer procedimentos nas semanas seguintes, eu acredito que nós não devemos pensar no bevacizumab como uma alternativa de tratamento. A alternativa seria, então, utilizar os inibidores de tirosina quinase, para os quais já há dado de segurança para usar essas drogas, ou, eventualmente, se for possível, utilizar, no momento da aprovação futura, a combinação de inibidores de checkpoint imunológicos como durvalumab e tremelimumab, e essa pode ser uma opção. Existe uma outra alternativa que é discutida muito frequentemente, que é iniciar só com a atezolizumab e posteriormente agregar o bevacizumab quando esse risco estiver mais controlado. Do meu ponto de vista, é uma estratégia que ela não é clara. Primeiro, que não há uma evidência que sustente essa conduta, e a outra questão é que não há uma garantia de que em algum momento nós podemos agregar o bevacizumab no futuro, dado que isso vai depender de avaliações subsequenciais e com o risco, muitas vezes, de nós propormos para o paciente um tratamento que não pode ser completo e, portanto, não existe um dado de que ele é beneficioso para o paciente. Então, em resumo, eu pensaria em começar com os inibidores de tirosina quinase, ou eventualmente com combinações só de imunoterapia numa futura aprovação, mas nesse caso o bevacizumab eu entendo como uma contraindicação. Muito obrigada. Estamos aqui nos Arcos da Lapa, encontrei o Dr. José Hugo. Eu queria te perguntar, em relação à ablação por micro-ondas, qual é o limite de tamanho, né, que o BCLC fala em tumores até 4, mas qual é o limite de tamanho que o método é seguro e eficaz? E também em relação à segurança dele, riscos e complicações, quais são as limitações técnicas? Tá bom, então vou começar pela segunda. Em relação a riscos, é realmente uma energia diferente. Quando a gente faz a ablação por micro-ondas, a gente percebe que a gente está lidando com uma tecnologia completamente diferente, é mais potente, tem mais energia, então a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, principalmente se a gente está perto de uma via biliar central. Chega a ser uma contraindicação, né? Qualquer via biliar central, se tem uma lesão próxima à via biliar central, se você for fazer uma ablação, você vai ter ali uma iatrogenia, não é o melhor caso para você fazer. Algumas estruturas que a gente tem um pouco de medo, mas a gente pode chegar perto delas, como o diafragma e a vesícula biliar, deixando ali uma distância mínima, né? Mas não são contraindicações, são lugares que a gente tem que ter mais cuidado. Existem técnicas de proteção. Se você está perto do diafragma, você pode injetar soro, você pode afastar o diafragma. Se você está perto da vesícula, você pode até perfundir a vesícula com soro gelado. Então, tem como proteger as estruturas que você está próximo do colo. Você pode injetar soro e afastar o colo, fazer uma hidrodissecção. A gente hoje em dia usa de forma muito livre a hidrodissecção. Parece uma coisa difícil, mas não é. É uma agulha fina do lado da lesão, onde você injeta a soro e afasta alguma estrutura que você não queira lesar. Em relação às indicações de tamanho, eu acho que a gente também está vivendo uma ampliação, um alargamento nessas indicações, né? A radiofrequência, ela tem uma limitação, ela não faz uma bola de ablação muito grande, e com micro-ondas, principalmente essas tecnologias mais novas, onde você pode inclusive usar 2 agulhas, você começa a ter áreas de ablações de 6, 7 centímetros, então você pode tratar um CHC, por exemplo, de 4 centímetros, de forma assim, com bastante eficácia e com uma tranquilidade de ter uma resposta boa local. Tá certo. É isso, obrigada. Obrigado. Olá, eu sou Maureen Machado, médica gastroenterologista. Tenho a honra de estar aqui na Lapa com o Dr. Henrique Sérgio, meu professor muito querido. Henrique, a gente, para fazer o tratamento do CHC, a gente conta muito com o número de nódulos e o tamanho do tumor. E eu faço um ambulatório de hepatite viral. Então, eu tenho pacientes que eu trato vírus e os pacientes que têm a fibrose avançada, F3, F4, eu fico acompanhando esses pacientes, eu faço um screening e às vezes eu tenho a sorte de pegar casos de tumores muito pequenos. Então, esses tumores, assim, eu pego tumores de 3 centímetros, são tumores que, teoricamente, teriam um prognóstico muito bom, tá? Aí, o que eu faço? Eu inscrevo para transplante. São pacientes com nódulos únicos de 3 centímetros e tudo, mas uma alfa-feto já meio alta. Mas assim, que eu rastreio e não tem doença fora, não tem invasão vascular, não tem nada. Bom, aí eu inscrevo no transplante e começo a fazer o tratamento de ponte para evitar o dropout de lista.
Mas alguns tumores são assim, pequenos, mas eu faço uma TACE, responde mal, faço outra, responde mal. Os tumores, mesmo tratados, eles evoluem, né? São tumores biologicamente muito agressivos, né? E são tumores pequenos. Ao mesmo tempo, eu tenho tumores que são 6,5 e que eu faço, de novo, a TACE para poder fazer o downstaging. E esses tumores grandes, eles super respondem, o downstaging fica bom. Então, assim, eu acho que a gente não tem que ficar olhando só volume de tumor, né? Acho que a gente tem que olhar alfa-feto. E o que você acha disso? Assim, os tumores têm biologias diferentes. Você não acha que nisso o o critério de Milão peca muito? Sim, é porque a gente não faz biópsia, né? Pois é. A gente vai voltar, com certeza, a gente vai voltar a fazer biópsia e vamos voltar a valorizar se o tumor é diferenciado, indiferenciado, talvez usar outros marcadores, se a gente pudesse usar além do alfa-feto, da DCP, né, descarboxiprotombina, como marcador, né, e também o PET, tá? Porque um PET positivo indica indiferenciado. E seriam maneiras, né? E o que a gente pode fazer nesse caso, por exemplo, às vezes você transplanta assim mesmo, porque se você não ultrapassou o critério, né, a gente transplanta o paciente assim mesmo, não tem problema nenhum. Agora, eu estou muito curioso de saber como vai funcionar, por exemplo, a imunoterapia, entendeu? No pré, né? No pós a gente não pode usar, né? Como um adjuvante de uma ablação, como adjuvante de uma cirurgia, né? A outra coisa, nos lugares, por exemplo, tem lugar aqui no Brasil que o CHC espera 1 ano. Talvez seja melhor ressecar esse doente e aí você tem a histologia dele, se ele for uma forma indiferenciada, você já inscreve para o transplante. E se ele recidivar dentro do critério de Milão, você transplanta. Tá ótimo. Não tem mais aquela ordem, né, engessada. A gente tem que customizar o BSLC, né? Exatamente. Tá bom. Muito obrigada, professor.